Colegas, bom dia, pessoal que se faz presente no plenário. Uma satisfação muito grande receber aqui hoje nosso secretário da Fazenda, o senhor Volney. Pelo presente, dou início à audiência pública dessa Comissão de Finanças e Orçamento, com o objetivo de analisar e averiguar o cumprimento das metas fiscais alusiva ao terceiro quadrimestre 24, na forma disposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal e legislação reguladora vigente. Saliento a importância da análise das metas do orçamento por parte dessa comissão, no intuito de acompanhar a gestão fiscal do município, bem como disponibilizar um espaço em que se possa discutir os assuntos referentes às finanças municipais, por meio de uma ferramenta de fiscalização que leve em consideração o incentivo à participação popular. Na oportunidade, a comissão recebe o nosso secretário municipal da Fazenda, o senhor Volney Barros de Aquino. Pode fazer presente, por favor. Colegas, se quiser se fazer presente. Passo a palavra ao secretário municipal da Fazenda, o senhor Volney Barros de Aquino, para que faça a apresentação do relatório das metas fiscais da Secretaria da Fazenda, referente ao terceiro quadrimestre. Meu cordial bom dia a todos. Bom dia ao presidente desta casa, vereador Ailton Vargas. Bom dia à vereadora Nina, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Meu bom dia ao vereador Vandré, vereador Fernandinho, vereador Edgar, vereadora Fernanda, que nos acompanham hoje nessa sessão. Bom dia ao pessoal que está aqui no plenário e também aos funcionários desta casa. Hoje estou aqui acompanhado da nossa contadora, funcionária do nosso município, a Tiffany, que foi a responsável pela elaboração deste relatório referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2024 e que hoje está sendo apresentado aos senhores. Por ordem, senhora presidente. Vou fazer já para iniciar, que eu não peguei as coisas claras aqui, vamos iniciar com esse relatório ou esse relatório. Chegou dois dessa casa, um pelo prefeito e chegou a essa casa no dia 17. O relatório é de avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024. É este relatório aqui. Tá bem, então, não é o do prefeito. Obrigado, senhor. Vou passar, então, a leitura do relatório. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2024. Audiência pública, a avaliação das metas fiscais. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do ano de 2024, em audiência pública junto à Câmara Municipal de Vereadores, com a atribuição no parágrafo 1º do artigo número 166 da Constituição Federal e em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal,
o qual determina que o Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os números que hoje serão apresentados são originários dos relatórios bimestrais publicados no átrio da Prefeitura e no site www.arroiogrande.rs.gov.br e, para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Item número 1. Metas fiscais. O relatório primário, principal indicador da solvência fiscal do setor público, tem por finalidade demonstrar a autonomia de um município honrar o pagamento de sua dívida, utilizando suas receitas próprias sem dependência de poupanças extras. Neste cálculo, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras, operações de crédito e alienação de bens, e do lado da despesa, a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. No quadrimestre analisado, as despesas fiscais ajustadas foram maiores que as receitas fiscais ajustadas, porém, levando em consideração que o ano de 2024 obteve superávit, conclui-se que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais do ano, já que nos outros 2 quadrimestres este saldo foi positivo. Na tabela número 1 do relatório, apresentamos as receitas fiscais do terceiro quadrimestre do terceiro quadrimestre de 2024, comparadas às receitas do terceiro quadrimestre de 2023. Receitas correntes realizadas no terceiro quadrimestre de 2023. R$ 44.562.072,07. A mesma receita no terceiro quadrimestre de 2024, R$ 48.215.491,94. Tivemos ainda a receita referente à aplicação financeira, nessa receita que foi lida no terceiro quadrimestre de 2023 e no terceiro quadrimestre de 2024, é a receita corrente líquida, deduzidas das aplicações financeiras. A receita corrente ajustada neste período, em 2023, é R$ 43.109.698,81. E a do terceiro quadrimestre de 2024 é R$ 46.994.015. A receita de capital no terceiro quadrimestre de 2023, R$ 1.811.364,79. No terceiro quadrimestre de 2024, R$ 6.267.013,87. O total das receitas fiscais no terceiro quadrimestre de 2023 somou R$ 44.921.063,60. E o total da receita fiscal realizada no terceiro quadrimestre de 2024 somou R$ 47.923.491,94.
R$ 422,84. Neste quadro, demonstramos também as despesas fiscais. Despesas pagas no terceiro quadrimestre de 2023. Aqui eu vou passar para você só o valor total de cada despesa ajustada. Despesas correntes ajustadas. R$ 34.194.804,71 no terceiro quadrimestre de 2023. Já no terceiro quadrimestre de 2024, somou o valor de R$ 41.727.219,05. Despesas de capital. Tivemos em 2023 R$ 1.811.364,79 e em 2024 R$ 7.179.451,56. O total das despesas fiscais foi R$ 35.690.680,99. E em 2024, R$ 48.096.700,09. O resultado primário com o RPPS em 2023 foi positivo R$ 9.230.382,61. E no terceiro quadrimestre de 2024 foi negativo R$ 173.277,25. A receita orçamentária total, que responde ao somatório das receitas próprias, correntes e de capital, transferências constitucionais e legais, correntes e de capital, foi prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2024 no montante de R$ 107.650.116,41. A receita efetiva no período de setembro a dezembro de 2024 foi de R$ 52.159.606,57, tendo sido arrecadado, portanto, 48,45% da meta anual. Comparada à projeção para o período, constante na programação financeira, de R$ 35.883.372,14, ocorrendo uma diferença positiva entre ambas, denominando-se o resultado orçamentário, no caso de 45,36%. O superávit provém tanto do excesso de arrecadação quanto da economia orçamentária. Ocorre quando as receitas orçamentárias efetivamente recebidas são maiores que as receitas orçamentárias previstas. Na tabela número 2, temos o demonstrativo da receita prevista e da receita realizada. Na primeira coluna, a previsão anual. Na terceira coluna, a previsão do terceiro quadrimestre, a programada. Na terceira coluna, a receita realizada. E nas quartas e quintas colunas, o percentual correspondente a cada uma. Então, na coluna número 1, o total da receita corrente previsionada para o ano de 2024, R$ 110.253.777,41. Programada para o terceiro quadrimestre, R$ 36.751.259,14. O valor realizado, R$ 48.215.451,56.
491,94. O valor realizado sobre o valor previsto no terceiro quadrimestre foi de 43,73%. E o valor realizado só no terceiro quadrimestre com relação ao previsto no terceiro quadrimestre foi 31,19% acima do previsto. No item número 2, temos as receitas de capital com uma previsão anual de 6.501.000, programado para o terceiro quadrimestre 2.167.000 e o realizado no terceiro quadrimestre foi 6.267.000, R$ 13,87. A receita bruta total prevista no orçamento do ano de 2024, R$ 121.869.777,41. Programada para o terceiro quadrimestre, R$ 40.623.259,14. Realizada no terceiro quadrimestre, R$ 57.892.219,59. A receita realizada no terceiro quadrimestre em relação à receita bruta prevista anual somou 47,50%. E a receita bruta do terceiro quadrimestre em relação à prevista para o terceiro quadrimestre somou 42,51% a mais. Deduções da receita. Repasses contábeis, ao Fundeb. Previsão anual era R$ 14.269.661. A programação para o terceiro quadrimestre, R$ 4.739.887. E o realizado no terceiro quadrimestre, R$ 5.382.859,13. Em relação ao previsto anual foi 37,86% e em relação apenas ao terceiro quadrimestre foi 13,57% acima. A receita líquida total no ano de 2024 foi R$ 107.650.116,41. A programada para o terceiro quadrimestre foi R$ 35.883.372,14 e a realizada foi R$ 52.159.606,57. A realizada no terceiro quadrimestre em relação à previsão anual foi de 48,45%. E a realizada no terceiro quadrimestre em relação à programada para o terceiro quadrimestre foi 45,36% acima. O total das receitas correntes previstos para o período considerado, de acordo com a programação financeira, era de R$ 36.751.259,14. O valor da receita realizada corresponde a R$ 48.215.491,94, que representa 31,19% acima da previsão. Receita tributária. A receita tributária atingiu, ao final do quadrimestre em análise, o montante de R$ 5.685.190,28, que, confrontada com a previsão constante na programação financeira
de R$ 4.429.966,80, representam um resultado orçamentário positivo de 28,33%, portanto, acima da projeção para o período. O IPTU arrecadado somou o montante de R$ 707.821,20 neste terceiro quadrimestre, 7,45% acima da meta, com o valor previsto de ingressos no montante de R$ 658.743,20 por quadrimestre, mas abaixo do previsto para o ano, que era de R$ 1.976.229,60, porém arrecadado R$ 1.881.606,62. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ou ITBI, para o qual havia uma projeção de R$ 667.271,87, arrecadou no quadrimestre em análise R$ 1.046.571, o que equivale a 56,84% acima do valor previsto para o período, assim como para o ano. Em relação ao ISSQN, no período foi de R$ 2.070.326,95, o que representa 35,38% acima da programação do quadrimestre, de R$ 1.529.258,40. As taxas representaram o ingresso de R$ 427.937,61, contra uma projeção de R$ 598.693,33. Arrecadou-se, portanto, 28,33% a menos do que o esperado, abaixo não só para o período, como também para o ano todo. Tabela número 3. Receitas tributárias. Impostos. Prevista para o quadrimestre R$ 3.831.273,47. Realizada no quadrimestre R$ 5.252.252,67, 37,22% acima do previsto. Impostos específicos, agora aqui. Imposto de renda retido na fonte. A projeção era 976 mil e foi realizada R$ 1.432.533,52. IPTU, projeção de R$ 658.743,20, realizada R$ 707.821,20, 7,45% abaixo. ITBI, projetado R$ 667.271,87, realizada R$ 1.046.571, 56,84% acima. ISSQN, R$ 1.529.258,40 e a realizada R$ 2.070.326,95, 35,38% acima. Taxas arrecadadas. Prevista no quadrimestre R$ 598.693,33 e a realizada no quadrimestre R$ 427.937,61, 28,52% abaixo do previsto. Transferências correntes.
As transferências correntes são compostas pelos valores recebidos de outras pessoas de direito público que independem de contraprestação direta de bens e serviços, desde que sejam aplicados diretamente com despesas correntes. Abaixo, conforme tabela, a discriminação das transferências. Transferências da União: R$ 14.422.622,33. Essa é a receita prevista para o quadrimestre. A receita realizada no quadrimestre: R$ 16.507.883,76, 14% acima do previsto. Cota parte de participação no município no FPM. A prevista para o quadrimestre: R$ 11.731.970. A realizada: R$ 11.889.971,93, 1% acima do previsto. Cota parte do ITR. Prevista para o quadrimestre: R$ 700.000. Realizada no quadrimestre: R$ 2.078.165,60, 197% acima do previsto. CEFEM, FEP, exploração de recursos naturais. Receita prevista: R$ 148.333,33. Realizada no quadrimestre: R$ 263.722,81, 78% acima do realizado. Transferências do SUS: R$ 1.444.333,33. Realizada no quadrimestre: R$ 1.865.833,24, 29% acima do previsto. Transferências do FNDE: previsto R$ 292.950, realizada R$ 283.522,96, 3% abaixo do previsto. Transferências do FINAS: prevista R$ 93.437,33, realizada no quadrimestre R$ 30.556,72, 67% abaixo do previsto. Convênio Bolsa Família: prevista no quadrimestre R$ 11.598,33, realizada no quadrimestre R$ 28.037,26, 142% acima do previsto. Transferência da União relativa à Lei 176/2020, realizada no quadrimestre R$ 68.073,24. Transferências do Estado no quadrimestre: prevista no terceiro quadrimestre R$ 12.534.963,34, realizada R$ 15.742.598,75, 26% a mais. Cota parte do ICMS: R$ 11.123.616,67, realizada R$ 13.602.711,65, 22% a mais. Cota parte do IPVA: previsto R$ 902.666,67, realizada R$ 665.483,97, 20% abaixo. Cota parte do IPI referente à exportação: previsto R$ 107.000, realizado R$
171.231,60, 60% acima do previsto. Cota parte do CID, R$ 8.233,33, realizado R$ 8.888,43, 8% acima do previsto. Transferência do Fundo Estadual da Saúde, previsto R$ 353.446, realizado R$ 373.755,76, 6% acima do previsto. Outras transferências de convênios, no terceiro quadrimestre, R$ 324.936,80. E outras transferências do Fundo de Assistência Social, R$ 181 mil. Cota parte de compensação do CMS da Lei Complementar 194 de 2022, previsto R$ 40 mil, realizado R$ 414.590,54, 936% acima do previsto. Total de transferências sem o Fundeb, R$ 29.957.585,67, era o previsto para o terceiro quadrimestre e somou R$ 32.266.867,30, 20% acima do previsto. Total de transferências com o Fundeb, R$ 30.457.585 era o previsto e realizou-se R$ 36.661.591,93, também 20% acima do previsto. Novo Fundeb. O novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, criado pela Emenda Constitucional número 108 de 2020 e regulamentada pela Lei 14.113 de 2020 e Lei 14.276 de 2021, é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, formada na sua quase totalidade por recursos provenientes de impostos e transferências do Estado e do município, vinculados à educação por força do artigo número 212-A da Constituição Federal. A redistribuição de recursos que compõem os fundos dar-se-á, primeiramente, entre o governo estadual e os municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial, observadas as ponderações de cada etapa e modalidade de ensino. A União complementa os recursos dos fundos, quando não alcançarem um valor capaz de garantir uma educação básica de qualidade mínima. Atua como mecanismo de redistribuição desses recursos, levando em consideração o tamanho das redes de ensino e, dessa forma, buscando equalizar as oportunidades educacionais do país. FNDE 2021. A educação básica abrange a educação infantil e os ensinos fundamentais e médios. Lei número 9.394, de 1996, artigo 91. Em relação aos recursos recebidos e transferidos para a educação, efetivamente, verificou-se uma transferência a menor de R$ 979.757,36, ou seja, foi retido a mais do que realmente foi recebido, conforme número de matrículas na rede municipal de ensino. Tabela número 5, transferências do Fundeb. Valores recebidos do Fundeb. 3 milhões, valores previstos primeiramente, 3.520.000. Realizada, R$ 4.403.101,
25,9% acima. Valores transferidos para o Fundeb. Previsto R$ 4.739.887. Valores efetivamente realizados de transferência ao Fundeb. R$ 5.382.859,13. 13,57% acima. Perda ganho com o Fundeb. Prevista R$ 1.219.887. Realizada R$ 979.757,36 negativo, 19,68% acima. Abaixo, quer dizer, desculpe. Receitas de capital. As receitas orçamentárias de capital são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentárias, a fim de se atingirem as finalidades públicas. Porém, de forma diversa das receitas correntes, as receitas de capital em geral não provocam efeito sobre o patrimônio líquido. Receitas de capital são as provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e de conversão, em espécie, de bens e direito, quando de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, e destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. Tabela número 6, receitas de capital. Receita de capital prevista no terceiro quadrimestre, R$ 2.167.000. Realizado no terceiro quadrimestre, R$ 6.267.013,87. Operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal, o previsto era R$ 2.166.666,67. E o realizado no quadrimestre foi R$ 5.337.591,18. As transferências de capital somaram previstas eram R$ 333,33 e a realizada no quadrimestre foi R$ 929.422,69. Despesa. As despesas totais liquidadas no terceiro quadrimestre de 2024 totalizaram R$ 50.395.265,48. Valor equivalente a 103,5% da receita líquida arrecadada no período. Tabela número 7. Resultado orçamentário. Todas as fontes de recurso. Previsão no período. R$ 35.083.372,14. Realizado no período. R$ 52.159.606. A despesa total liquidada no terceiro quadrimestre teve uma variação de 45,36% acima do previsto. Despesas correntes no terceiro quadrimestre. Empenhadas R$ 34.450.008,97. Liquidadas R$ 42.297.100,62. Pagas R$ 42.064.115,63. Pessoal e encargos sociais. Empenhada R$ 24.312.103,57. Liquidadas R$ 24.331.155,60. Pagas
24.771.294,13. Outras despesas correntes: R$ 2.023.259,04, liquidadas R$ 8.098.164,86, pagas R$ 7.179.451,56. Investimentos no período: empenhadas R$ 1.962.948,88, liquidados R$ 7.657.172,75, pagas R$ 6.738.459,45. Inversões financeiras: empenhadas 64.800, liquidadas 64.800, pagas 64.800. Amortização da dívida: liquidada R$ 376.192,11 e pagas R$ 376.192,11. Despesa total no período: empenhada R$ 36.473.268, liquidadas R$ 50.395.265 e pagas R$ 49.243.567,19. Despesas com pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa de pessoal do Poder Executivo, calculada conforme metodologia adotada pelo Tribunal de Contas do Estado, o item mais significativo no conjunto das despesas fiscais, em relação à receita corrente líquida, dos últimos 12 meses, de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi de R$ 50.019.908,10, correspondentes a 48,14% da receita corrente líquida, portanto, abaixo do limite para emissão de alerta, Lei de Responsabilidade Fiscal, inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 59, que é de 48,6%. Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino totalizaram 29,98% da receita de impostos e transferências. Observa-se, portanto, o cumprimento do limite mínimo de 25% estabelecido no artigo 212 pela Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar número 101 de 2000. Despesas com ações e serviços públicos de saúde. Os gastos com saúde atingiram o correspondente a 21,51% sobre a receita líquida de impostos e transferências. Observa-se, portanto, o cumprimento do limite mínimo de 15% estabelecido no artigo 7º da Lei Complementar número 141 de 2012, no que se refere ao artigo número 156 e dos recursos que tratam o artigo número 158 e a linha B do inciso 1 do caput e do parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal. Dívida consolidada líquida. A dívida consolidada líquida no período de janeiro de 2024 a dezembro de 2024 foi de R$ 6.537.876,21, correspondente a 6,29% da receita corrente líquida ajustada, sendo que o limite para a emissão de alerta, segundo o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, inciso 3 do parágrafo 1º,
é de 108%. Comentário final. Os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário foi superada dentro do ano. As despesas com o pessoal e a dívida ativa consolidada líquida, como proporção da receita corrente líquida, encontram-se abaixo dos limites legais. Fica demonstrado assim o atingimento das metas fiscais estabelecidas para 2024, bem como o atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde já, colocamos, por parte da Prefeitura Municipal e da Secretaria da Fazenda, à disposição para qualquer esclarecimento que julgar necessários. Eu só peço que qualquer esclarecimento seja solicitado por escrito, que a gente tenha condições de fazer os levantamentos necessários junto à contabilidade e assim informá-los com base em dados técnicos. Obrigado, senhor Volney. Normalmente, todo secretário, normalmente, quando vem à casa, a gente tem algumas dúvidas do relatório. Não sei se o senhor se coloca à disposição para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Assim, então, senhora, colega, né, de trabalho, contadora que está aqui na casa. Algumas dúvidas, né, normalmente surgem. Não sei se o senhor vai poder responder alguma coisa, né? Nesse momento eu passo a palavra para o relator da comissão, que vai fazer as suas considerações, o vereador Joaquim Vandré Brasil Vieira. Eu, mais uma vez, senhor secretário, eu não entendi o porquê de fazer a pergunta por escrito e não no plenário. Já que o senhor veio para nos responder, mas fica a seu critério, o senhor nos passa. Vereador Vandré, os dados que hoje aqui estão sendo apresentados são dados extremamente técnicos, né? Baseados em informações que a gente obtém da contabilidade. Quem fez esse relatório, quem elaborou esse relatório foi a colega aqui, a Tiffany, que é contadora, e todos os dados aqui são dados técnicos. Para a gente esclarecer qualquer dúvida sobre dados técnicos, fica difícil a gente explanar em plenário informações que dizem respeito à contabilidade. Palavra. Senhora presidente. Então, será em forma de requerimento, senhor secretário? Provavelmente em forma de requerimento. Passa a palavra, revisor da comissão. Não sei se tem... Não? Passa a palavra, então, ao nosso colega aqui, o Fernando Matos, vereador Fernando Matos. Bom dia, senhor secretário. Bom dia, vereadora Nina, presidente do evento aqui da organização. Secretário, eu só gostaria, já que o senhor está se manifestando, dizendo que todas as informações serão feitas através de requerimento, e por se tratar de um tema complexo, contabilidade, a gestão pública, realmente concordo com o senhor, mas eu queria só lhe fazer uma pergunta, assim, que não envolve a parte técnica, e sim o conhecimento do senhor. De acordo com o acompanhamento da sua leitura e das tabelas aqui apresentadas, o governo anterior apresentou positivo em quase todas as arrecadações e cumprimentos de lei. Qual é o seu pensamento referente à gestão? Cumpriu? Deixou valores a ser pagos? Ou faltou alguma coisa? Porque eu estava acompanhando a sua leitura e todos os índices, ali, alguma coisa referente a taxas que o Executivo não cumpriu. O que o senhor acha desse relatório, já que foi elaborado pela Secretaria da Fazenda, né, para finalizar esse assunto? Vereador Fernando, o senhor poderia ser mais específico na sua colocação, na sua pergunta?
Pois não, vamos lá. O senhor apresenta todas as tabelas, onde na maioria de todas das suas colunas aqui apresentadas são positivos, o cumprimento da gestão anterior. Tá? Houve dificuldade, faltou algum recurso, já porque o governo apresentou todos os recolhimentos necessários, até acima do previsto, para cumprir os seus objetivos? Pelo relatório que hoje está sendo apresentado, a gente entende, e também é a conclusão do relatório, que as metas fiscais do ano de 2024 foram cumpridas. Não sei se respondi a sua pergunta. Parcialmente sim, eu só gostaria de saber se, como houve o cumprimento das metas, o governo pôde cumprir com as suas obrigações. Pelo que diz o relatório, foi cumprido. Tá bem, secretário. Obrigado. Estamos falando de metas fiscais, né? Secretário, eu gostaria de falar uma linguagem bem simples, até como o senhor mesmo disse, né? O relatório que foi apresentado é bem técnico, e para que a comunidade que está nos acompanhando, né, que fique muito claro. Tá? O que me preocupa muito, até o nosso colega, o vereador Vandré, inicialmente lhe interrompeu, né, para perguntar qual o relatório que seria apresentado aqui. Hoje o senhor veio a essa casa, nos trouxe, a gente agradece, né, fica muito grato para a apresentação do relatório, avaliação do terceiro quadrimestre. Só que não é o mesmo que foi apresentado pelo prefeito, hoje em exercício, que veio, né? Que é esse relatório que foi elaborado. Eu até gostaria de saber se foi elaborado este relatório aqui, que é o que o prefeito trouxe, se foi elaborado por as colegas. Tá? O que acontece? Em comparação um relatório e outro, essa é a minha dúvida, e o que corre, né, nas mídias sociais que o atual governo vem dizendo é que o governo anterior ficou com uma dívida, e aqui está, né, no relatório, como a gente pode ver, o relatório é apresentado pelo prefeito municipal, que ficamos com uma dívida, o governo deixou uma dívida de 11 milhões. Bom, já pelo seu relatório, as metas fiscais foram atingidas, tá? E eu tenho também aqui o demonstrativo retirado do Tribunal de Contas, que é o que todo final de ano, né, a contabilidade, o setor de contabilidade dos meus colegas passam para o Tribunal de Contas, em que diz que ficamos com um valor, né, no saldo livre, que é as receitas 501, no valor de R$ 2.526,49,96, e também no vinculado, que são aqueles recursos que vêm especificamente para a saúde, especificamente para a educação, também dentro da assistência social, no valor de R$ 2.622.851,13, com um superávit financeiro de R$ 5.148.900,59. A minha pergunta para o senhor é, se o senhor tem como explicar, até porque o senhor é muito técnico, né? Superávit financeiro, tá? O que é um superávit financeiro? O que significa esse superávit financeiro no período de 2024? No ano de janeiro de 24 a dezembro. A prefeitura encerrou com um superávit financeiro no valor de R$ 5.148.900,59, que retirados aqui do demonstrativo dos limites que foi enviado para o Tribunal de Contas do Estado. Essa é a minha pergunta. Bom, no levantamento inicial que nós fizemos, então logo assumimos o governo,
a gente apurou que havia uma dívida a ser paga de R$ 11.126.611,13. Dessa dívida, tínhamos R$ 2.223.362 referente à rescisão de contrato. Tínhamos despesas empenhadas a liquidar R$ 6.789.344 e em despesa empenhada a liquidar R$ 2.113.904,48. O valor total de restos a pagar do exercício de 2024, liquidado e consolidado, foi de R$ 7.272.372,17. O balanço patrimonial, o mesmo que a senhora está se referindo, demonstra um superávit financeiro nas contas de recurso livre, vamos ser bem específico, de R$ 2.647.300,05. O que foi demonstrado no relatório que hoje está com posse de vossas senhorias é que deste balanço patrimonial com superávit financeiro de recurso livre, ficou claro que R$ 1.550.000 foi oriundo da devolução da Câmara de Vereadores e R$ 585.000 da antecipação da primeira parcela do FPM. Os recursos que constam no balancete que está no Tribunal de Contas estão somados os recursos livres e recursos vinculados. A questão, eu estou entendendo perfeitamente. Quanto o senhor fala que retornou da Câmara de Vereadores, R$ 1.550.000, de quem esse valor é um dinheiro que já era da Prefeitura. Vem para cá todo final do ano, referente a 24, ele vai retornar. Que nesse ano, no final do ano, com as economias, com tudo, com a gestão que se está se fazendo. Aqui, ó, o senhor quer olhar, pode ficar à vontade. Eu só quero, a questão é para que a comunidade possa entender e que para a gente venha terminar com o diz que me disse, né, porque a mídia e o atual governo está dizendo que a gente ficou com uma dívida. Quando o senhor fala em 11 milhões, aqui que o senhor leu para nós, do primeiro relatório que o prefeito trouxe, que a dívida seria de 11.126, empenho a liquidar e empenhos liquidados. Quando se liquida o empenho, o senhor está liquidando porque eu já tenho dinheiro. E quando diz que hoje nós temos um superávit na prefeitura, em palavras que fique mais claro, se eu recebo um salário de R$ 1.500 no final do mês, paguei as minhas contas, água, luz e vamos colocar a refeição, deu uma somatória de R$ 1.200, me sobrou 300, eu tive um superávit dentro do meu orçamento. É correta a minha afirmação ou não? É correto. Então, se a prefeitura teve um superávit no livre de 2.500.000 e dos vinculados 2.600 como o setor de contabilidade. Isso aqui quem fez não foi o ex-prefeito, não foi o secretário. O recurso livre, 2.647. O livre? Livre. O livre, 2.526.49,46 e o vinculado, 2.626. A somatória aqui, que é o que está dentro da 500 e da 501. O que eu só queria que ficasse claro, se uma empresa ou o meu orçamento, se eu tenho um superávit, que foi o que o senhor também leu aqui dentro do relatório que o senhor nos trouxe hoje, diferente do prefeito, se a prefeitura hoje tem um superávit, mesmo com o valor repassado da Câmara, porque esse valor já era da prefeitura, é um dinheiro que vem da prefeitura, não tem como você dizer que o governo ficou devendo. Não, veja bem. A dívida existiu. Os dados estão aqui e vocês sabem muito bem que essa dívida foi paga. A gente em nenhum momento não diz que não ficou dinheiro. E falando em termos diretos. Não, o prefeito veio a essa casa
Inclusive, infelizmente a gente não teve essa oportunidade. Quero lhe agradecer por a gente poder conversar e debater, né? Mas infelizmente não tivemos essa oportunidade, porque infelizmente ele teve que fazer uma viagem. Ele veio nessa casa e o que foi, está até gravado, o que foi dito, conforme esse relatório que veio, que é diferente do que o senhor trouxe. Na verdade, não sei se é questão de organização, né, ali acredito eu, do executivo, o que é dito, e nas mídias sociais, rádio, internet, né, que o governo anterior ficou devendo. Na verdade, ficou restos a pagar, mas se teve um superávit é porque o dinheiro ficou em caixa. O superávit está demonstrado, conforme a senhora está dizendo. A dívida ficou e o superávit está demonstrado. Com a palavra, o vereador Cuca. Secretário Volney, a nossa contadora aí, agradecer a presença de vocês. Para a gente é muito bom isso, para tirar as dúvidas da população, e cada um apresentou um relatório. Eu acredito que o seu relatório é o relatório correto, é o que é feito pela contadora que exerce hoje. O senhor, como eu conheço a forma do senhor trabalhar, então, já pelas perguntas da vereadora Nina aí, que eu tinha algumas que estavam dentro dessas perguntas que ela fez, esse seu esclarecimento. Só que o prefeito deixou aqui bem claro, e também nas redes sociais, como disse a vereadora Nina, e nós conversamos um dia lá, e só disse, tem uma dívida de 11 milhões, e aí eu ainda comentei, mas nós temos o Tribunal de Contas mostrando que tem um superávit de 5 milhões e pouco, onde 2 milhões e 600 era recurso vinculado e 2 milhões e 526 de recurso livre. Tinha dívida, mas tinha dinheiro. Isso que é para ficar claro para a população, que ficou muito tumultuado aí nas redes sociais, muita gente colocando que tem, até vou usar o termo que dizia, deixar a prefeitura com um rombo. Que isso aí hoje está ficando aqui claro para a população que não é verdade. A partir do momento que tem o superávit, sobrou dinheiro em caixa, tanto em recurso livre. Aí estão usando a devolução da Câmara de Vereadores, 1,5 milhão, tá? Todos os presidentes dessa casa devolvem 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500, 1 milhão e 700, dependendo do que foi gasto, devolve. Esse dinheiro vem, né, que vem repassado da prefeitura para a Câmara, e ele retorna quando sobe. Então, só, secretário Volney, com todo o respeito que eu tenho da sua pessoa, o senhor hoje deixou claro para a gente aqui o que a gente queria, que a gestão anterior não deixou rombo, não deixou dívidas sem dinheiro para pagar. Aconteceu um fato, não consegui ter pagado até o dia 31 de dezembro e o dinheiro ficou na conta, o senhor assumiu, assim que teve assinaturas liberadas para pagamento, foi pagando de acordo, como eu fui mais de uma vez lá para ver negócio de salário de alguns RPA e de secretário que não tinha sido pago, que estava empenhado. Então, é só essa, eu lhe agradeci até, não é nem uma pergunta, né? Que aí o senhor já respondeu para a Janaína, que ficou superávit, o senhor tem superávit que está sobrando dinheiro, e pagou todas as contas que tinha ficado pendente. Essa era a minha pergunta, e já agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos, o seu relatório. Muito obrigado. Por parte da Secretaria da Fazenda, nunca foi dito que não havia dinheiro para pagar as contas. Sempre foi dito que nós recebemos uma dívida que tá demonstrada neste relatório, e eu tenho todos os razões das contas contábeis demonstrando este valor: R$ 11.126.611,13. R$ 2.223.000 de rescisão de contrato, R$ 6.789.000 de dívida que estava empenhada e faltava liquidar, e R$ 2.113.000 de despesa já liquidada, que estava com nota fiscal, que aí você sabe que já está pronto para pagar. Nunca foi dito, de minha parte, que não havia recurso financeiro para esse pagamento. E o demonstrativo, que foi fechado no dia 8 de janeiro, se não me engano, o demonstrativo que está no site do Tribunal de Contas
que foi elaborado pela empresa que nos presta assessoria na contabilidade, que é a Gov, demonstra exatamente esses dados que estão aí. Você sabe muito bem, a gente teve um superávit, que está se falando nesse valor aí de 5 milhões e... só que também vocês devem ter, claro, conhecimento de que recurso vinculado, o próprio nome já diz, é específico para pagamento de alguma despesa. Pode ser saúde, pode ser educação, pode ser... E o que a gente encontrou, assim, no momento de processar os pagamentos, havia o superávit, mas, assim, vamos dizer, havia um superávit maior em recurso vinculado e um superávit menor, ou recursos financeiros que não seriam suficientes naquele momento para a quitação de certas dívidas. Então, a gente, num primeiro momento, tivemos também a demora do registro da ata de posse, o que ocasionou ali aqueles problemas iniciais, que eram as pessoas lá querendo receber principalmente as rescisões de contrato. Inclusive, o vereador Cuca esteve lá falando comigo a respeito disso, e a explicação foi essa, e não foi nenhuma má vontade, uma outra questão, tá? A partir do momento que a ata foi liberada, nós priorizamos o pagamento das rescisões de contratos, e aí a gente foi acertando os pagamentos de acordo com alguma receita de recurso livre que ainda entrou, que a gente precisava contabilizar. Daí em diante, passamos a liquidar os serviços essenciais, como serviços médicos e outros serviços de saúde, até que se liquidou praticamente tudo. Hoje, ainda existem empenhos lá da gestão anterior para pagamento. Empenhos que a gente não consegue identificar se o material foi entregue ou se algum serviço foi prestado. Fiscal de contrato que não está mais no quadro, vamos dizer assim, pediu licença ou está de férias, e a gente ainda tem essas dificuldades. E algumas coisas que nos chamaram a atenção, assim, entre o dia 26 de dezembro e o dia 30 de dezembro, um alto número de empenhos emitidos, inclusive com serviços que foram prestados lá no mês de agosto e ainda não estava empenhado. Essa foi a nossa principal dificuldade, em entender aquilo e principalmente verificar se esse tipo de serviço ou o tipo de material realmente tinha sido entregue. Não, assim, o que eu lhe disse da dívida, a dívida para mim, quando fica dívida, é porque não tem dinheiro para pagar. Esse era o meu questionamento quando eu perguntei se tem a dívida, não tem dinheiro para pagar. Aí no Tribunal de Contas constou aí que ficou superávit, né? Que até me causou estranheza quando veio o projeto aqui para essa casa do reajuste do funcionalismo, não dar o índice pelo mínimo, que se tinha dinheiro, o do 4,83 que nunca foi parcelado. Aí veio parcelado. O aumento, se quisesse parcelar, tranquilo. Então foi muito questionado, aí entrou a questão porque estava com a dívida muito grande. A dívida é porque não tem dinheiro. Então por isso que eu coloquei, né, e essa função do desempenho, acredito eu que o empenho, a partir do momento que o cara conclui o serviço, fizer o empenho, tem que concluir, vai ter que pagar. Enquanto não conclui, não se paga. Porque se não entregou o objeto ou o serviço, aí que vai ser gerada a nota para poder pagar. Então, esse foi o caso que eu entendi do que ficou dinheiro para pagar e não deu tempo hábil, por várias razões que eu escutei, a gente conversou também. Então, aí que se gerou, secretária, esse diz que me diz que vai aqui, aí vem o prefeito, postou um relatório que aí veio diferente e afirmou de novo. Ele leu o relatório aqui e foi embora, que tinha uma viagem, que nunca aconteceu também, foi inédito nessa casa do prefeito não responder. Prefeito e secretário sempre vem e sempre responde os questionamentos. Quando tem alguma coisa que ele não entende, isso aqui eu vou te responder depois, com requerimento, beleza. Então, assim, só que ficou muito aqui, viu, vários debates aqui, que a prefeitura tinha que ficar devendo. Se deve, como um cidadão ou qualquer empresa, quando não se tem para pagar. E se estava o dinheiro para pagar e sobrou superávit,
Então, quer dizer que a gestão anterior deixou dinheiro em caixa, só não teve tempo hábil para pagar alguma, como já aconteceu em outras gestões passadas, de ficar sem pagar e sem dinheiro. Aí sim, né? Não foi o caso dessa. Era essa a minha pergunta. Mas muito obrigado pelas respostas. Vereador Cuca, a respeito da sua colocação sobre o aumento ao funcionalismo, a questão aí não é financeira momentânea. Nós tínhamos a previsão de uma queda na receita nos meses de janeiro, fevereiro e março. Por isso, chegou-se à conclusão que a gente não teria condições de dar aquele aumento que a gente até então julga de direito e seria, vamos dizer assim, o ideal para o nosso funcionalismo. Então, a gente achou, com base em vários cálculos que foram feitos, né, ao longo da negociação, que essa seria a melhor maneira da gente, por exemplo, chegar ao final do ano de 2025 com o nosso padrão 1, pouca coisa abaixo do mínimo. Nós vamos chegar lá em dezembro com o nosso padrão 1, se eu não me engano, 2,87 só abaixo do salário mínimo. Essa foi a melhor maneira, a melhor projeção que a gente achou. Se a gente fosse dar os 4,86% que era o exigido pela inflação, a gente ia já sair janeiro, fevereiro e março com um comprometimento da nossa receita muito, muito perigoso, vamos dizer assim. Então, nós resolvemos, em comum acordo com o sindicato, escalonar, né, o reajuste, vamos dizer assim, a reposição salarial dessa maneira. E se a gente tivesse trabalhado com os 4,86%, a gente ainda ia ficar bem abaixo do padrão 1. E é a nossa meta, pelo menos para a partir de 2026, sempre equiparar o padrão 1 ao salário mínimo, no mínimo. É o que a gente espera fazer. Não, até entendo a sua colocação, só que a promessa era 10%. Né? Aí demos 11%, mas deram até chegar esse índice de janeiro a dezembro de 2024, com a defasagem da inflação, aumento da inflação, a defasagem do salário, e aí vamos parcelar, vão chegar junto o aumento lá em setembro. Então, até essas pessoas que dependem desse salário, como o senhor colocou, o mínimo, né, que tinha que estar. Então é complicado, porque esse que pode suplementar, esse que é o vinculado, teria como cumprir com isso aí. Mas tudo bem, isso aí, se o funcionalismo concordou, não é que eles aceitaram, eles me disseram, Cuca, não tem o que fazer, se não aprovar isso aqui, e não vai ter, é isso aqui ou nada. Então, aí a gente concordou e aprovou. Mas tranquilo, era só mais, para tirar dúvida da população e para a gente ficar aqui bem esclarecido com a função das dívidas, que foi muito debatido. Acredito que a partir de hoje vai mudar os discursos, até das imagens que a gente está sempre olhando toda hora. Pagamos as contas do governo anterior, pagou com o dinheiro que o governo anterior deixou, então aí fica fácil pagar. Quando me deixa o dinheiro para mim pagar, é barbada de eu cumprir com meus compromissos. Então, meu muito obrigado. A respeito da promessa, vereador, às vezes, no calor da campanha, no auge da campanha, políticos prometem, vamos dizer assim, acima do que realmente comporta. Nós já tivemos prefeito aqui eleito que prometeu 11% e deu 2%. Então, pelo menos, a gente está trabalhando com seriedade, estamos procurando cumprir para 2025 também as metas fiscais, né? Certamente vai chegar aqui às mãos de vocês o relatório do primeiro quadrimestre, demonstrando isso, e a gente não pode ter a irresponsabilidade de simplesmente dar um aumento acima do que a gente realmente pode pagar. Não, eu concordo com o senhor, assim, acho que até político, hoje sou político, e quanto a essa seriedade eu não tenho dúvida nenhuma, isso eu tenho certeza porque eu lhe conheço. Então, assim, é por isso que eu digo, falar é fácil, prometer. Então, os que prometem não vão cumprir, uma hora vai dar zebra. Então,
já começar prometendo e já não cumprindo, já a primeira promessa é complicado. Isso que eu vejo. Quanto o senhor, da sua seriedade do seu trabalho, eu não tenho questionamento nenhum, tanto que o senhor está tirando as nossas dúvidas aí e deixando bem esclarecido o que é, o que não é. E essa é a parte interessante de um secretário ou de um cidadão, e deixar a população informada. Isso eu lhe agradeço e volto a lhe dizer, quanto à sua sinceridade e honestidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Silvonei, eu gostaria de aproveitar o gancho ali do questionamento do vereador, né? Algo que nos chamou muito a atenção, claro que se teve o parcelamento dos salários, e a gente sabe, entende perfeitamente, ainda mais em função, o que nos chamou a atenção em função do superávit que ficou, né? E aí eu entendo que a previsão, como o senhor disse, que a previsão de arrecadação não era uma previsão tão boa assim, que poderia, por esse motivo, foi parcelado. Só que o que me chamou muito a atenção, e conforme o relatório que foi apresentado pelo prefeito, que eu acredito que seja o relatório inverídico, porque esse relatório aqui não é o mesmo que o senhor está apresentando hoje. Me chamou a atenção em que foram gastos no mês de janeiro 550.022 reais de RPA. E no mês de fevereiro, 647.085 reais. Isso vem em uma crescente. Também nesta casa, de certa forma, entramos em algumas discussões em função, né, da aprovação, né, fomos acusados aqui, os colegas, que a gente estava segurando a aprovação dos contratos, de 258 contratos, e que em tempo recorde se aprovou, inclusive também agora no mês de março, né, se aprovou os contratos para a Secretaria de Educação, 42 vagas. E, para nossa surpresa, né, essas pessoas ainda continuam recebendo por RPA. Professores, né, que estão trabalhando, tem professores desde janeiro, e aí é bem engraçado, porque, claro que eu sei que não vão chegar lá no senhor, mas nos chamam via WhatsApp pedindo socorro, né, para ver se a gente consegue, de alguma forma, fazer com que saia esse dinheiro. Professores em convocação, que estão trabalhando desde janeiro, não receberam a convocação, e, por o que se sabe, folha complementar não se faz, né? Agora, no mês de março, e justificando até porque diz que ficou, né, contas a pagar, por não ter tempo hábil, e isso eu até gostaria de cumprimentar muito as minhas colegas, contabilidade, as gurias do pagamentos ali na Secretaria da Fazenda, porque eu sei o que fazem e o que foi o final de ano das gurias, né? Eu já trabalhei 2 anos na Secretaria da Fazenda, sei bem o que foi isso. O empenho de trabalhar fora do horário, né, à tarde até altas horas para tentar dar vencimento, e infelizmente o governo passado não conseguiu em tempo hábil pagar, o dinheiro ficou. Só que, para minha surpresa, o mês de março do atual governo, e que já está organizado, ainda não conseguiu efetuar o pagamento. A pergunta é a seguinte: por que esse pagamento ainda não foi realizado? Dos monitores da Secretaria de Educação, alguns professores, né, porque quem é do quadro de carreira já recebeu, provavelmente o senhor, que já está dentro de um contrato, secretário, deve ter recebido no mesmo período. Eu queria saber isso, porque não tem dinheiro a prefeitura hoje, esse superávit não foi suficiente, o dinheiro que o governo anterior deixou não foi suficiente para pagar esses trabalhadores? Esse é meu questionamento. Vereadora Nina, essas questões referente à contratação de pessoal dizem respeito à Secretaria de Administração, eu não vou me manifestar a respeito. E a respeito de processamento, vamos ser bem claro, processamento de pedidos ou pagamentos sobre a Secretaria de Educação dizem respeito à Secretaria de Educação. Eu só me responsabilizo pelo pagamento quando o processo estiver todo pronto. E se
não foi feito o pagamento ainda é porque alguma coisa está faltando no processamento dessas pessoas que estão trabalhando. Obrigado, secretário. Então, realmente tem acontecido alguma coisa. A Secretaria da Fazenda, ela cuida do montante geral. Até vou lhe pedir, e se o senhor me autorizar, vou fazer o pedido por escrito, mas eu gostaria muito de ter acesso ao boletim de caixa do dia 31 de dezembro de 2024. Sim, mas eu gostaria do da Gov. A gente, né, que já trabalhou na prefeitura, sabe que é muito mais claro até para passar para a comunidade. Via requerimento, vou solicitar e eu gostaria muito de ser atendida. Tá? Secretário, só mais uma pergunta para finalizar. O senhor, na sua manifestação, fala que teve o cuidado na reposição salarial com funcionalismo. Foi muito estudado o medo, e aqui concordo com o senhor, de a gente fazer algum ato irresponsável, de programar alguma coisa que não se consiga cumprir. Isso é ruim para uma gestão, é ruim para quem administra, e pior para o senhor que está à frente da secretaria. Mas vou lhe refazer uma pergunta aqui. Esse cuidado todo está sendo com as despesas da Secretaria da Educação e Saúde? Porque na gestão passada, os limites todos mínimos que eram de lei obrigatório, nós passamos. A gestão passada cumpriu a mais, tanto na saúde como na educação, duas secretarias pesadas com orçamentos grandes. O senhor tem passado a mesma informação para o secretário da Saúde e Educação que mantenha a secretaria dentro das metas, dentro dos índices informados por lei? Porque a gente sabe que mesmo gastando mais, ainda mesmo assim, muitas vezes é tratado como o serviço não está de acordo com aquele que a população necessita. Fernandinho, desculpa, qual é a pergunta assim, específica? Se a gente está tomando cuidado com a despesa com saúde e educação. Como o senhor se manifestou, teve o cuidado na reposição salarial. E a gente sabe que a Secretaria de Educação e Saúde, elas gastam mais daquilo que é permitido por lei. E eu gostaria de saber do senhor, e os valores movimentados nessa secretaria são muito altos, né? Gostaria de saber se essa orientação também chegou ao secretário da Saúde e da Educação para terem um controle menor, gastar menor, com medo de futuramente o exercício não se... Respondendo à sua pergunta, mensalmente, quando encerra-se a contabilidade de cada mês, a gente emite os relatórios na contabilidade e a gente informa as secretarias, aos secretários, a questão da despesa fixa, a questão da despesa com o pessoal e a questão da despesa. A gente tem esse cuidado de ir informando o quanto por cento do orçamento já está sendo gasto mês a mês. Obrigado, secretário. Até eu gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao secretário Volney. Bom dia, nossa contadora. Eu só queria tirar uma dúvida. Está sendo bastante questionado o índice que o nosso governo, PDT, está dando este ano. Eu gostaria de saber, eu não tenho conhecimento, estou entrando agora, os índices anteriores do governo anterior era superior a esse índice aplicado hoje? Essa é uma dúvida. Está sendo tão questionado. Eu acho que o nosso secretário está tendo um cuidado muito grande em não extrapolar. Não adianta dar um aumento. Claro que todo governo gostaria de dar um aumento significativo, um valor bastante alto, mas tudo tem que ser com cautela, com cuidado, entendo eu. Eu gostaria de saber se o governo anterior deu um índice maior do que esse que nós estamos dando hoje. Essa é uma pergunta que eu tenho. Quanto ao RPA, que está sendo também bastante questionado, eu conversei com o prefeito Neto, está sendo feito as contratações dentro dos limites que
tem que ser feito. Os exames médicos, o estudo está sendo atrasado, está sendo feito poucos exames diários. Então, isso é uma questão de tempo, né? São 2 meses de governo que a gente está tentando trabalhar de uma forma correta, clara e transparente. Então, só preciso saber, o senhor presidente, se os índices que vocês deram em governos anteriores eram superior ao que está sendo dado hoje. Vereador Edgar, o que eu não estou falando do aumento, estou falando de índice, que o senhor falou bem aí. Nunca foi parcelado o índice na gestão do progressista. Índice é a inflação. Então, nunca foi parcelado o índice. Aumento, quanto que foi dado, quanto não foi dado, eu não estou discutindo. Se qual que dá mais. Até acredito que tem aumentos aí que talvez a Janaína até sabe explicar melhor que eu, mas o índice nunca foi parcelado. E a questão do RPA, que a gente está cobrando hoje aqui, porque foi questionado toda o prefeito e o vice eram vereador, não sei se o senhor acompanhava, que o RPA não podia. A gente aprovou os contratos mais rápido da história de Arroio Grande. Está aprovado esse contrato e os funcionários continuam recebendo por RPA. Esse foi o questionamento que a gente está fazendo. Então, índice nunca foi parcelado nos 12 anos que eu acompanho do progressista, tá? O aumento, cada um dava de acordo, como o secretário falou aqui, conforme acha que pode dar, mas o índice nunca foi parcelado. O que foi parcelado agora, o índice da inflação que vai acompanhar esse funcionário. Não é o que ganha o salário mais alto, que todos merecem o índice, que ganha 10, 20, 50 mil ou um salário. Mas esse que não tem, que é o básico, já não chega no mínimo, não vai chegar lá em setembro. E não vai chegar ainda. Então, o secretário que falou, não é palavras minhas. Então, só para o senhor entender. O índice que eu questionei, 4,83, que foi dado 2, aí vai chegar lá em maio, que vai chegar o 4,83. Entendeu? Vereadores, então, desculpa, vamos se ater ao relatório. Tá? Essas discussões, entendo perfeitamente, mas vamos fazer durante as sessões, mas aqui vamos se ater ao relatório. Hoje a gente está recebendo... Sim, eu só fiz esse comentário, Janaína, função do que está sendo comentado. Até segundo está comentando, a gente tem que debater em cima do relatório, mas fugiu um pouco do assunto do relatório. Sim, sim, colega vereador. Foi feito algumas perguntas fora do... Não foram perguntas fora do relatório. A gente está questionando, né, o que está sendo apresentado, mas vamos se ater a um assunto tão importante para a nossa comunidade, que são as finanças, é o dinheiro do nosso povo que está aqui. Então, vamos se ater ao relatório. A gente tem que dar importância para o que realmente está sendo discutido no momento, que é o relatório terceiro quadrimestre. Se levantou questões muito pertinentes com o que está sendo falado na rua. Isso é o dinheiro do povo que está aqui. E por esse motivo que a gente precisa se ater. Secretário Volney, o senhor me desculpa por o transtorno. Normalmente é de praxe aqui nesta casa. A gente coloca à disposição também para quem está no plenário, se alguém tiver alguma pergunta para fazer referente ao que está se discutindo. Não sei se mais algum colega. Tem alguma pergunta da parte das mídias? Que a gente está direto ao vivo no YouTube. Tem alguma? Não? Presidenta, eu quero encerrar, então, meu ciclo de perguntas. Alô? A respeito dos RPA, que ainda não receberam, o salário vai chegar agora no final de março, né? Que a gente vai receber. Tá, o de fevereiro foi a partir de 16 de fevereiro, eu acho, né? Que foi aprovado os projetos. Não me lembro a data. Que não foi, né? Mas não deu tempo hábil de fazer os contratos naquela época. E o pessoal está fazendo diariamente os contratos do pessoal, os exames médicos estão fazendo o contrato, fizeram mutirão no carnaval para trabalhar, e acredito que este mês de março o pessoal vai receber os 258 contratos, assim se espera. Senhor secretário, eu comentei, fiz a pergunta sobre o relatório que nos chegou até essa casa através do prefeito municipal.
Então, como o senhor nos passou, não está batendo o relatório que nos foi entregue a essa casa no dia 17/3, com o relatório do senhor prefeito municipal que esteve nessa casa. Então, pergunto para o senhor era sabedor desse relatório? Que sua assinatura está aqui. Sim, esse relatório foi elaborado por mim. Sim, mas aí não bate um com o outro. Qual o outro? Com o outro, esse aqui que eu lhe perguntei no início. Não bate um com o outro. Veja bem. Aí fiquei preocupado que o senhor assinou. Este relatório tem dados técnicos que, vamos dizer assim, em algumas somas de contas ou de empenhos de rubricas diferentes, pode ocasionar distorções nos valores. Mas, num montante geral, este relatório que vocês têm apreciação aí, que foi apresentado pelo prefeito, apresenta os valores condizentes com o razão dos fornecedores que estavam lá com empenhos a receber. Este relatório que hoje está sendo apresentado Sim. é referente ao terceiro quadrimestre. E nós tínhamos empenhos lá do mês de agosto, do mês de maio, que fazem parte lá de um outro quadrimestre anterior. Tá bem. Tá bem. Por ser uns termos técnicos, eu recolho minhas armas, mas quero lhe dizer que fiquei preocupado quando as duas assinaturas eram do senhor, então me preocupou em não bater umas coisas com algo com outros. Já foi respondido pelo senhor. Agradeço. Obrigado. Disponibilizo novamente a palavra ao secretário da Fazenda para que faça suas considerações finais. Eu agradeço a consideração dos senhores e a oportunidade de estar presente nesta casa para demonstrar o relatório de cumprimento das metas fiscais do último quadrimestre de 2024. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente audiência pública. Desejo uma boa semana para todos. Muito obrigada pela presença.
Eu tô sempre... Eu 2, 3 dou uma fugida. Muito bom dia a todos os amigos internautas que acompanharam agora há pouco, né, a audiência pública ao vivo, direto aqui da Câmara de Vereadores de Arroio Grande. Está ao meu lado aqui a vereadora Nina, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e também o Fernando Matos, presidente da Redação e Justiça. Nina, avaliação dessa reunião que aconteceu agora pela manhã, de extrema importância também para a nossa comunidade que nos assiste neste momento. Bom dia. Bom dia, Gessé. Bom dia a todos os internautas que estão nos assistindo. Hoje a reunião, né, era focada, né, no relatório do terceiro quadrimestre, referente aos 4 meses de 2024, né, avaliação das contas públicas. A gente fez a convocação, né, solicitou o secretário da Fazenda, o nosso secretário Volney, até antecipadamente a gente gostaria de agradecer muito a boa vontade dele ter vindo e se colocou altamente prestativo a fazer esclarecimentos, né, sobre um assunto tão importante que é o dinheiro da nossa comunidade. Né? Esses 4 últimos meses de 2024, infelizmente houve, né, na troca de governo, a gente sabe que política é assim mesmo, né? A atual gestão hoje vinha dizendo que o governo anterior tinha deixado um rombo, e aí hoje, para nossa surpresa, né, o prefeito esteve na casa na semana passada, nos trouxe um relatório da Secretaria da Fazenda, que é quem cuida do dinheiro público, né, o dinheiro da nossa população, em que tinha dados em que a gente não conseguia entender. Para nossa surpresa, hoje o secretário atual veio, o secretário da Fazenda veio, nos trouxe um relatório que fique muito claro para a população. É um relatório que é feito pelos colegas de trabalho, profissionais, né, profissionais de carreira da contabilidade. A contabilidade é a parte que cuida do dinheiro de toda a prefeitura, todas as secretarias. E esse relatório diz que mostra dados reais, que é o que foi disponibilizado ao Tribunal de Contas, e hoje a gente conseguiu, né, mostrar para a comunidade. Quem não acompanhou, né, tá gravado no YouTube, por favor, assista, né? A gente conseguiu mostrar para a comunidade que eles falavam tanto em superávit, né? E a maioria nem todo mundo entende. Ou seja, sobrou dinheiro. O dinheiro que ficou, realmente ficou, né, empenhos a pagar, mas empenhos que estavam com o dinheiro ali já liquidados, pronto para efetuar o pagamento. Se houve atraso, se não pagaram, bom, aí a gente não tem o que fazer, o dinheiro ficou. Então, graças a Deus, né, hoje a gente conseguiu, com a visita aqui do secretário da Fazenda, mostrar para a população a real verdade, que muito que tem enrolado na mídia, que o atual governo falou, infelizmente, é inverídico. Pode-se dizer que a audiência pública superou a expectativa? Sim, superou as expectativas, e eu tenho certeza, tanto eu quanto os meus colegas, ficamos muito satisfeitos, né, por a boa vontade do secretário de fazer os esclarecimentos. Infelizmente, não tivemos isso com o prefeito né, marcou uma data que ele não poderia estar aqui, ele veio, só leu os relatórios, né, que esse é um balancete do ano, né, de como ele pegou a prefeitura, e acabou que marcou exatamente numa data em que não ia poder ficar, tinha horário para pegar, né, o voo para ir a Brasília, a gente entende, mas poderia ter feito em outra data, porque esses questionamentos em que nós, que estamos aqui eleitos pelo povo, nós somos a voz da população, então toda e qualquer dúvida a gente, né, precisa tirar, né, esse momento, essas audiências que são para isso. Então, a gente antecipadamente, eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, gostaria de agradecer muito mesmo a boa vontade do secretário da Fazenda, né? A gente sabe que não é da competência dele esses 4 últimos meses, mas ele conseguiu nos sanar as dúvidas de como ele pegou a prefeitura, e realmente agora a população consegue avaliar o que realmente, a maneira com que as contas da prefeitura estavam. Obrigado, Nina. Um abraço, bom dia.
Bom dia, um abraço a todos. E quem tiver oportunidade, quem não conseguiu assistir a audiência, né, que não acompanhou ao vivo, fica gravado. A população, o bom da população é que ela comece a procurar saber, porque hoje é um assunto extremamente de importância máxima, que é o dinheiro da população. Então, eu convido a cada morador, a cada um que comece a acompanhar as sessões, a TV Câmara, que agora a gente tem essa disponibilidade, porque eu tenho certeza que é da competência e da vontade de cada um. É o nosso dinheiro, é os nossos impostos que a gente paga, então eu faço esse convite. Muito obrigada, Gessé. Um abraço, bom dia também, que o Fernando, né, o Fernandinho, vereador Fernandinho conosco, ele que faz parte, é presidente da Comissão de Redação e Justiça, é isso, Fernando? Bom dia, seja bem-vindo aqui à TV Câmara. Falar um pouquinho também sobre a tua participação aqui nessa audiência pública que agora há pouco eu comentei, que foi de extrema importância para a nossa comunidade. Bom dia. Bom dia, Gessé, bom dia aos nossos internautas. Gessé, uma das nossas funções como vereador é esclarecer, né, levar a maior informação, a informação mais clara possível à nossa população. E tem sido discutido muito sobre a gestão Ivan e Casca, sobre o rombo, como foi citado até aqui por colegas vereadores, que a gestão teria transferido para a gestão Neto e João. Então hoje eu quero aqui agradecer a presença do secretário Volney, secretário da Fazenda, né, de ter vindo aqui nos tirar essas dúvidas, e realmente conseguimos resolver muitas coisas aqui. Ficou muito claro que não houve o rombo, né? Foi uma maneira errada de se pronunciar, ou sei lá, usar essa desinformação através da rádio e da própria Câmara, como o prefeito esteve presente aqui e não pôde no dia nos atender. Então eu tenho quase que a certeza que hoje a gente, com essas informações que a gente pegou, né, também nos dá uma tranquilidade, porque foi questionado o secretário sobre o cuidado com dinheiro, né, com dinheiro público. E ali se pronunciou dizendo, até se referindo à reposição salarial, que houve um estudo para não criar um transtorno financeiro para o município. Foi questionado também se esse cuidado iria estar presente dentro da Secretaria de maior peso, Educação e Saúde. Me respondeu da maneira que sim. Isso, Gessé, me preocupa um pouco, porque são duas secretarias pesadas, que necessitam muito, sim, de investimentos. E se simplesmente só cumprir a lei, né, aplicando aquela porcentagem que é necessária, eu tenho medo que a nossa comunidade venha sentir alguma falta, né, alguma necessidade. Então, mas hoje, com a firmeza do secretário, dizendo que está tudo em ordem, as contas estão bem, que está sendo bem administrado o valor econômico, né? Então nos deixa um pouco tranquilo e nos satisfaz sobre aquela situação que o prefeito não pôde esclarecer. Ficou perguntado pelos outros vereadores sobre a possibilidade de ter sido apresentado 2 relatórios, né? Um com um valor informando a despesa, o valor alto que teria ficado devendo. Hoje foi resolvido, foi esclarecido que não houve, pelo contrário, a prefeitura recebeu com superávit, né? Então também nos tranquiliza, dizendo que a nova gestão tem um começo financeiro, tem um saldo positivo para começar a administrar. Então foi muito interessante, e mais uma vez agradecer ao secretário Volney, né? A gente sabe que a Secretaria da Fazenda é complexa, né? É quase que impossível trazer todas as informações, né, para a gente divulgar para a nossa comunidade, mas é uma maneira que a gente tem de construir um debate tranquilo, um debate transparente e levar a melhor informação para a nossa comunidade. Tá bem. Obrigado, vereador Fernando. Um abraço, bom dia. Obrigado, Gessé, obrigado pela oportunidade, um grande abraço à nossa comunidade e dizer a todos, né, assistam à TV Câmara, ou até alguma outra rede social que possa assistir. Tudo que se discute aqui na Câmara é de grande importância para a nossa comunidade. Nós votamos, nós aprovamos, nós fiscalizamos, né, nós questionamos, que foi o caso hoje com o secretário da Fazenda. Então a população tem que estar presente, tem que estar atenta a essas decisões, o que está acontecendo aqui na Câmara de Vereadores. Meu muito obrigado e uma excelente semana a todos. Muito bem, conversamos aqui, vereador Fernandinho. Lembrando mais uma vez, a gente faz um convite para você acompanhar as sessões direto aqui do plenário da Câmara Municipal de Vereadores todas as segundas, né? Nós estamos ao vivo também aqui através do canal no YouTube, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando, só abrindo um parênteses aqui, nós convidamos também a equipe da TV Câmara, para
bater um papo aqui com o secretário Volney de Finanças, mas ele preferiu não se pronunciar nesse momento. Repórter Gessé Moreno, direto aqui do plenário da Câmara Municipal de Vereadores, ao vivo, né? Para você. Um forte abraço, uma boa semana.